relação à prestação de serviços de mão de obra temporária, a lei trouxe algumas alterações que, na nossa visão, auxiliam a segurança jurídica das empresas que pretendem esse tipo de contratação. Um dos principais pontos de divergência de interpretação entre as empresas que utilizavam esse tipo de mão de obra e os agentes da fiscalização e Ministério Público era quais atividades que comportariam a mão de obra temporária. Nisso, a lei trouxe um esclarecimento extremamente importante no meu ponto de vista. Na lei antiga, o que é que se dizia? A possibilidade da utilização em caso de acréscimo extraordinário de trabalho. E era aqui que vinha o problema. O que é acréscimo extraordinário de trabalho? Dando um exemplo muito fácil de compreender, vamos imaginar a situação do comércio, né? Varejista em época de Natal. Muito frequentemente, o comércio varejista utilizava de mão de obra temporária para atender aquela demanda adicional de compras de Natal. Vinha o Ministério Público, vinha o sindicato, vinha o judiciário, dizia, não, isto não é acréscimo extraordinário de trabalho, porque é previsível, está dentro da rotina do esperado na empresa. E as empresas eram autuadas, ou se configurava o vínculo diretamente desses trabalhadores com a empresa que utilizava. O que a lei nova diz? A lei nova diz que poderá ser utilizada a mão de obra temporária para demanda complementar de serviços. Não há mais o requisito de extraordinariedade, mas sim de complementariedade. E a lei esclarece exatamente o que é essa atividade complementar. O que é isso? São serviços que podem ser imprevisíveis. Aconteceu uma enchente, vou ter que fazer uma força-tarefa para recuperar documentos, alguma coisa do tipo. Ou também serviços previsíveis, mas intermitentes, sazonais ou periódicos. Isso foi um tremendo avanço, na minha opinião. Então, aquele exemplo que eu dei, por exemplo, do comércio varejista, que precisa de uma mão de obra adicional na época de Natal, está agora autorizado expressamente pelo texto da nova lei. Então, na minha opinião, essa foi uma das alterações mais importantes que a lei trouxe no que diz respeito à mão de obra temporária. Uma outra contribuição dessa lei diz respeito às obrigações da empresa contratante. E isso é uma alteração que as empresas precisam prestar atenção. Antigamente, a lei não previa obrigações para a empresa contratante. Hoje em dia, ela prevê. Quais são essas obrigações? De zelar pela segurança e medicina do trabalho daqueles empregados da empresa terceirizada. A obrigação, e isso não é opção, tá, pessoal? É obrigação para que a empresa contratante da mão de obra temporária disponibilize o mesmo atendimento médico, de refeitório, ambulatorial, que fornece para os seus empregados, também para os empregados da empresa prestadora de serviço de mão de obra terceirizada. Essa é uma inovação que as empresas precisam ficar cientes, porque não é mais uma faculdade, sim uma obrigação. E, por fim, uma outra mudança relevante diz respeito ao prazo de utilização da mão de obra temporária. Antigamente, a gente tinha lá um prazo máximo de 3 meses, que poderia ser estendido por mais 6 meses. Qual era a dificuldade aqui? Suponhamos que você tivesse recrutado alguém, utilizando alguém para substituir alguém numa licença médica, por exemplo. Ela poderia ser superior ao período em que você poderia utilizar a mão de obra temporária. Obrigatoriamente, a empresa era obrigada a trocar aquele empregado temporário. Não faz sentido. Então, a lei, atualmente, ela estendeu este prazo, ela ampliou o prazo para 180 dias, pode ainda ser prorrogado este prazo de 180 dias, desde que permaneça a situação que justificou a contratação daquela mão de obra temporária.